detalhe do depoimento de Rodrigo Tacla Duran à CPI da JBS passou despercebido. Rodrigo Tacla Duran denunciou que o advogado Carlos Zuccolotto Júnior, amigo de Sérgio Moro, está se movimentando para apagar os rastros que ligam Zuccolotto a Rodrigo Tacla Duran. Isto é grave. Veja o que disse Tacla Duran. Sim, ele atuou em processo de clientes do meu escritório e inclusive da minha família, que é de Curitiba. Nós subestabelecemos a ele, né, em alguns processos. Inclusive eu tive problema, porque ainda quando eu estava em janeiro, ainda respondendo ao processo de extradição e não sabia o desfecho, eu poderia ter que verificar impedimentos, suspeição, etc., com exceções e estratégias de defesa possíveis. Então eu decidi tirar certidões de objeto e pé de processos que havia subestabelecido a ele. Foi muito estranho, porque esses objetos e pé demoraram coisa de um prazo muito longo, 3, 4 meses. E quando ficaram prontas, não constava o nome dele e dos outros advogados do escritório dele como clientes. Quando indagaram o servidor lá, cartorário, sobre isso, deram uma resposta estranha, dizendo que esses subestabelecimentos haviam sido desentranhados à época, porque os subestabelecidos não haviam autorizado essa juntada. Bom, se isso fosse verdade, na época, os processos não eram digitais, deveria haver publicação no Diário Oficial e uma decisão do desentranhamento. Nós não recebemos nenhuma de publicação e também nunca vi cópia dessa decisão do desentranhamento. O cartorário disse que não havia autorização do subestabelecido, do caso o escritório do Dr. Zuccolotto. Só que eu tenho os e-mails dele encaminhado ao meu escritório com a relação dos advogados autorizando o subestabelecimento. Isto é fraude, é crime, e a CPI tem condição de investigar. Basta pedir a cópia desses processos. O que revela essa fraude? Zuccolotto tenta apagar a ligação dele com Tacla Duran. E por quê? Porque esta relação, Zuccolotto sendo amigo de Sérgio Moro, faz do juiz de Curitiba suspeito para processar Tacla Duran. E Sérgio Moro tem demonstrado o empenho pessoal na captura e no processo de Tacla Duran, como pude verificar nos dias em que eu passei na Espanha e conversei com Tacla Duran. Rodrigo Tacla Duran, logo que chegou dos Estados Unidos, ele veio para este hotel. Ele ficou hospedado aqui no Intercontinental, que é um dos hotéis mais tradicionais de Madrid. Ele ficou hospedado aqui durante 2 dias. Rodrigo Tacla Duran foi preso aqui enquanto ele tomava café, aqui no Hotel Intercontinental, onde estava hospedado 2 dias depois de chegar dos Estados Unidos. Os policiais pediram que ele os acompanhasse, foi o que ele fez, acompanhou e foi levado depois para o presídio Soto del Real, que é um presídio onde ficam acusados de corrupção aqui da Espanha. Está lá, por exemplo, o ex-presidente do Barcelona, acusado de sonegação fiscal, no caso que envolveu uma transmissão de jogo da seleção brasileira ou venda de direitos da seleção brasileira. Bom, aqui no Audiência Nacional, no Tribunal Penal da Audiência Nacional, o caso do Rodrigo Tacla Duran foi julgado. A extradição dele havia sido autorizada pela Justiça de primeira instância. Seus advogados, então, recorreram para a Audiência Nacional. Aqui o processo foi julgado e, por decisão unânime de 17 juízes, a extradição foi negada ao Brasil. E na Espanha, ao contrário do que acontece no Brasil, Tacla Duran é tratado como uma testemunha protegida. Ele operou num banco que a Odebrecht utilizava para pagar propinas a agentes públicos através de Andorra. Olha, este é o prédio onde funcionava a BPA, que é o Banco de Andorra,
que a Odebrecht utilizava para fazer pagamentos a políticos de fora do Brasil, onde tinha negócios. Este banco, o BPA, foi fechado depois de uma denúncia que repercutiu nos Estados Unidos e acabou sendo fechado. O BPA, depois que ele foi fechado, grupos de sem-teto invadiram, ocuparam a agência bancária para duas coisas: para denunciar a corrupção que era feita através do Banco de Andorra, e também para forçar as autoridades a construir novas moradias. Este é o banco BPA, para esclarecer casos de corrupção feitos através do BPA. Rodrigo Tacla Duran foi testemunha. Primeiramente ele era acusado, era réu, ele e Marcelo Odebrecht. Depois ele acabou sendo transformado em testemunha protegida, em razão das informações que prestou. Informações estas que levaram um jornal daqui, o El País, a fazer uma série de reportagens chamadas Odebrecht Papers. Este então é a agência BPA, a antiga agência, o banco que foi fechado aqui no centro de Madrid. Tacla Duran ainda pode ser muito útil às investigações, como tem sido lá na Espanha, mas tem que ter interesse de investigar o que ele diz. O depoimento dele traz várias pistas, e estas pistas são importantíssimas para revelar os bastidores da corrupção nas empreiteiras e também para revelar o que está por trás dessas histórias muito mal explicadas do Judiciário e do Ministério Público Federal de Curitiba. Vou poder esclarecer ao Brasil o que eu já esclareci em diversos países. Vou continuar colaborando de uma forma plena e eficaz. Não pode adiantar algo que você possa dizer? Nenhum crime é perfeito.